Olá meus amigos, é muito bom a gente estar novamente aqui reunido para conversar um pouquinho sobre rock and roll. E hoje eu peguei para a gente conversar aqui no Discos do Maurão sobre esse disco maravilhoso do Genesis que chama-se Trick of the Tail, disco de 1976 da banda. Antes da gente falar das músicas, vamos falar da situação da banda. A banda até então liderada por Peter Gabriel, havia lançado em 1974 o disco espetacular, um disco conceitual da banda chamado The Lamb Lies Down on Broadway. Diferente de tudo que a banda já tinha feito, o disco era mais uma encenação teatral, na verdade, né? Onde eles executavam o disco inteiro no show durante a turnê de 1975. E feito a exaustão, Peter Gabriel ainda acabou, nesse mesmo ano de 75, saindo da banda. Ele falou que ia se dedicar à carreira solo, né? Que ele estava começando a desenvolver sua carreira solo e que estaria deixando a banda em 1975. Para toda a banda foi um baque muito forte, sem dúvida, apesar da amizade que eles ainda têm, na verdade, né, com o Peter Gabriel, mas ele era o líder da banda. É a mesma coisa que você imaginar, por exemplo, hoje, o Eddie Vedder no Pearl Jam, no meio da turnê, falou, vou terminar a turnê e vou sair da banda, não vou mais continuar com a banda, vou fazer só minha carreira só. Seria uma coisa mais ou menos desse impacto nos dias de hoje, né? Mas, na ocasião, a banda achou que estaria terminada, né? Não daria continuidade, tanto que Michael Rutherford fez seu primeiro disco solo, Steve Hackett também fez seu disco solo, e Phil Collins, Tony Banks acharam que realmente ali, aquele ponto ali, a banda não teria mais condições, mas se reuniram ainda em 1975 e começaram a gravar as bases do que seria esse disco aqui fantástico, A Trick of the Tail, ainda na esperança que Peter Gabriel voltasse e colocasse os vocais nas músicas que não teriam sido, estavam todas gravadas instrumentais ainda. Eles ainda tinham realmente a esperança de Peter Gabriel voltar para a banda. Mas viram que a coisa não estava adiantando, não estava andando, não estava evoluindo, e resolveram começar a fazer teste com vários vocalistas. Enfim, como já era de se esperar, né, nenhum conseguiu substituir ali à altura o Peter Gabriel para aquilo que a banda precisava, né, para a sonoridade da banda. Ele era um cara muito marcante, a sua presença de palco, principalmente a presença de palco dele, era uma coisa teatral, né? Ainda hoje, né, as apresentações do Peter Gabriel sempre foram diferenciadas, sempre foram com muita tecnologia, com muita coisa diferente, muita inovação, né, a palavra certa. Mas na ocasião eles não acertaram com ninguém para ficar na vaga aí do Peter Gabriel. Por insistência da própria banda, o Phil Collins começou a gravar nos ensaios algumas linhas de vocais para se basearem aqui na composição do disco. E não é que deu certo, né? A gente sabe que ele já tinha gravado em 73 More For Me no disco Celebrated by the Pound, uma baladinha, né, bem romântica, enfim, até que se caracterizou mais para frente aí na base da sua carreira solo. Ele foi o último Genesis a ter a carreira solo, na verdade, né? O Phil Collins. Mas, enfim, ele começou a gravar nos ensaios alguns takes e a banda acabou gostando daquilo e o Phil Collins acabou gravando os vocais desse disco aqui e daí pra frente, né, ele se firmou bem como vocalista da banda. Como baterista a gente já sabe que ele era realmente um ponto fora da curva, aí um monstro na bateria, um baterista excepcional, dentro dos melhores do rock, sem dúvida, né? Uma das características do Genesis realmente é a bateria muito forte, muito marcante do Phil Collins. Esse disco aqui de 1976, ele inicialmente foi gravado todo instrumental, né? Depois as vozes foram colocadas em cima, quando definiram que o Phil Collins realmente seria o vocalista do disco. Ele abre com Dancing on a... Aliás, a capa do disco aqui, nós vamos parar um pouquinho depois para falar da capa, que é a coisa mais linda, essa capa aqui do Genesis. Mas vamos falar um pouquinho sobre as músicas aqui, né? Dancing on a capa dupla, que é a coisa mais linda. Dancing on a Vulcano, né? Uma música, vai na linha mais ou menos da Dancing with the Moonlight Night, do disco de 73, né? Aquela música bem de impacto, bem forte mesmo, longa, com vários solos, com várias passagens diferentes, né? Conta uma historinha aí de um povo que queria cultuar o vulcão, enfim, é muito bacana aqui, muito legal. Segue se diz Entangle. Entangle, na minha opinião, é o ponto alto desse disco aqui. A música é espetacular, né? Ele é uma música hipnotizante, a música que vai te levando aos pouquinhos, vai entrando os violões.
depois vão entrando as vozes, o teclado, enfim, ela vai crescendo, na verdade, música longa. Os discos são músicas longas, né? Não tão longas, claro, quanto óperas rock, enfim, mas discos com músicas bem longas. E Entangle, ela vai crescendo de uma maneira, depois entra aqueles teclados que só o Tony Banks sabe fazer, né? Aquela coisa bem característica do Genesis, dessa época aqui progressiva, sem dúvida, que lembram vozes, parece um coral, a coisa mais linda. Entangle aqui conta a história de uma enfermeira cuidando ali dos pacientes, enfim, é muito legal. Depois entra Squonk entra com uma bateria bem forte, bem marcada do Phil Collins ali, conta a história de um personagem do folclore inglês, né, um tipo de um rato que vivia chorando, enfim, e nunca ninguém conseguia ver ele, nem capturar ele, porque quando ele era capturado, ele chorava tanto que ele se dissipava numa poça de lágrimas e desaparecia. Uma historinha muito legal. Depois Mad Moon, fechando o lado 1 aqui, uma baladinha, a mais romântica do disco, aquela mais parecida realmente com More For Me, onde conta história de contos de fadas, de Peter Pan, no mundo da lua, enfim, é muito bacana, muito legal. O disco abre o lado 2 aqui com Robbery, Assault and Battery, uma música que até rendeu um videoclipe na ocasião, que não era comum as bandas fazerem videoclipe até então. Esse disco é de 76, né, gravado no finalzinho de 75, lançado em fevereiro de 76, onde o Phil Collins faz um assaltante, parece aquelas comédias de Buster Keaton, né? Eu não lembro se é o Michael Rutherford ou o Steve Reich, que é o policial, enfim, muito legal, chega até um pouco cômica assim, né? Eles queriam levar um pouquinho para esse lado teatral que o Peter Gabriel desenvolvia tão bem. E seguido aqui de Ripples, olha, Ripples comparado junto com Entangle aqui, vale a pena você escutar, conta uma história bem legal sobre abrir mão de certas coisas, inclusive a própria banda, né, estava abrindo mão aí do seu passado, entrando aqui numa nova fase, né. Esse disco tem mais ligações, na verdade, com o Selling It by the Pound, onde as músicas são separadas, enfim, de temas diferentes, do que do disco anterior deles, que foi o Lamb Lies Down Broadway, que era um disco conceitual. Então ele lembra mais realmente o disco anterior e os anteriores do Genesis. Voltando aqui a Ripples, né, uma das músicas mais bonitas com violões de 12 cordas, né, com o Steve Hackett e Mike Rutherford mandando aqui nos violões, muito, muito bacana mesmo, vale a pena você conferir, né. E a faixa título do disco, A Trick of the Tail, que é o truque do rabo, né, conta a história de um diabo que estava cansado ali de viver no seu mundo de ouro e resolveu passar um tempo teoricamente no mundo dos homens, enfim, aí ele já foi julgado como besta, já foi julgado encarcerado, enfim, depois ele se libertou e voltou para o mundo dele, que ele viu que a coisa aqui estava pior do que no mundo dele. E o disco fecha aqui com Los Endos, né, um final épico aqui, é uma música instrumental, que ela pega um pedacinho de cada música do disco e compõe uma nova faixa. Muito bacana, muito bem trabalhado o disco. Deixa eu ver quem produziu o disco aqui, David Heschel e a banda. Acredito que a banda tenha realmente muito peso na produção do disco aqui, onde eles trabalharam basicamente sozinhos no estúdio, né? E Los Endos então toca um pedacinho de cada música e forma uma música nova, como sendo uma despedida aqui do disco, e dá para perceber algumas nuances aí que lembram Supper's Ready, esse sim, talvez o maior clássico do Genesis, o disco de Foxtrot de 72. Enfim, um disco que vale a pena, improvável disco do Genesis sem o Peter Gabriel, ninguém acreditava que isso fosse funcionar e o disco funcionou, de maneira espetacular, foi um dos maiores sucessos da banda, explodiu em vendas. Foi muito legal mesmo essa mudança aqui da banda, e a banda continuar, a banda ter característica, a banda ter personalidade de continuar sem seu principal membro ali, que era na ocasião o Peter Gabriel. O próprio Peter Gabriel chegou a aparecer nos estúdios nessa ocasião, que eles estavam mixando o disco, e escutou o disco e falou: mas vocês têm um trabalho maravilhoso na mão, lança o disco, não fica se prendendo a esses laços antigos nossos aí da banda, e eu garanto para vocês que o disco vai ser um sucesso, e de fato foi, de fato explodiu. A essa formação ainda do quarteto ainda gravou o disco Wind and Watering dentro do mesmo ano de 76, né, e lançou um disco ao vivo, onde o Phil Collins realmente passou a ser o vocalista da banda, né, ficando mais à frente do que sentado na bateria, onde Bill Bruford fez algumas substituições ali pro Phil Collins,
durante as apresentações ao vivo dessa turnê do Wind and Wuthering, que foi uma coisa só, basicamente. E eles tocavam basicamente esse disco e tocavam Wind and Wuthering, alguma coisa só da fase antiga no ao vivo. Então eles realmente acreditaram nessa nova fase da banda aqui, como sendo uma guinada na carreira. E depois a gente sabe que o Genesis ainda sofreu bastante alterações, até chegar muito próximo à música pop, mas sempre com muita qualidade, sempre com muita personalidade nas músicas. Depois virou um trio, né? Steve Hackett também saiu por volta de 78, 79, saiu da banda também para sua carreira solo, muito bem sucedida de passagem, né? E Phil Collins foi o último a se lançar solo na década de 80, fez uma vertente mais pop aí, diferente dos seus amigos de banda, que sempre mantiveram aí uma característica bem rock and roll. O Mike Rutherford também, Mike and the Mechanics, durante os anos 80, verteu entre o pop, mas sempre com muita qualidade também, né? A capa aqui é um show à parte, né? Olha, é feita pela Hipgnosis, empresa que era responsável pelo Pink Floyd, depois fez discos aí mais pra frente também, fez Halloween, fez Marillion, fez Cranberries, enfim, várias bandas aí, é uma equipe maravilhosa, das principais fazendo as capas de disco. São figurinhas aqui que contam um pouquinho de cada história, de cada passagem aqui das músicas, né? Então a gente tem um ladrão sendo surpreendido aqui pelo guarda aqui sem ele perceber, Robbery, Assault and Battery. Tem o diabo ali sendo julgado ali, né? Sendo condenado aqui na terra. Tem o mundo da lua, o mundo dos sonhos ali, olha, uma velhinha se olhando no espelho e vendo uma moça nova, enfim. Tem a enfermeira aqui da Entangle, aqui, que legal. Tem o Squonk ali, ó, com um caçador, um ratinho ali chorando, né? Enfim, as crianças ali do Peter Pan remetendo a contos de fada, enfim. Aí tem aqui, e ainda tem uma capa uma capa interna aqui, ó, que mostra aqui que realmente, ó, a velha estava olhando e ela era realmente uma velha aqui, né? O ladrão acabou sendo preso, né? O diabo fez amizade aqui com aqueles que estavam julgando ele próprio. Enfim, olha, é de muito bom gosto isso aqui. Essa é uma reedição de 1988, então ela já tem o selo aqui da Virgin, que fez as reedições da banda, bem diferente do selo original, que é aquele selo lindo da Famous Charisma Label, que tem a turma da Alice no País das Maravilhas, né? O chapeleiro, tem o gato, tem o coelho, enfim, é a coisa mais linda aquele selo. Eu devia ter separado aqui algum outro disco do Genesis para mostrar, mas enfim, é bem conhecido, todos realmente já conhecem, tá? Clássico do Genesis 1976, ninguém acreditava, Genesis sem Peter Gabriel, mas eles lançaram. Não é o melhor disco da banda, sem dúvida, né? Mas a gente também isso não tem a menor importância. A gente fala aqui sobre discos conceituais do rock, discos conceituais das bandas, que são legais de você colocar, escutar, curtir, independente se é melhor, se é pior, isso realmente não interessa, né? Interessa que fica uma boa dica aqui. Certamente todo mundo que curte o rock progressivo, que curte o Genesis, conhece o disco, mas eu acredito que, assim como eu, muita gente tinha torcido um pouco o nariz do Genesis por conhecer a banda na fase pop e não conhecer a fase rock realmente da banda, e esse aqui é um disco maravilhoso. Chegaram a tocar no Brasil, né, ainda no finalzinho aí dos anos 70, já sem o Steve Hackett, enfim, com boa parte do repertório desse disco aqui. Então fica a minha dica aqui, discos do Maurão, Genesis Trick of the Tail, 1976, disco muito legal, escuta alto, esse disco aqui vale a pena, né? A gente vai lembrar de muitas nuances aqui, a gente sabe que teve muita banda que se baseou no Genesis, o próprio Iron Maiden, né? O Steve Harris, a banda preferida dele é o Genesis, o disco preferido dele é o Foxtrot, enfim, eles influenciaram realmente uma leva de músicos aí que começaram nos anos 70 com base no progressivo, acabaram caindo pro hard rock, pro heavy metal, enfim, para várias vertentes da banda. Em 1976 eles eram heróis, ficaram heróis com esse disco aqui. Já em 1977 houve uma nova revolução e o punk invadiu a Inglaterra ali com os Sex Pistols, com uma tsunami aí de novidades, de sonoridades diferentes, aquela maravilha toda que a gente sabe que são os discos de punk do começo de 77, com muita atitude realmente. No documentário do Genesis, Tony Banks até fala, em 76 nós éramos os heróis na Inglaterra, e em 77 nós passamos a ser os vilões, éramos os velhos, ninguém mais queria saber da gente.
E tanto é que eles foram adaptando, simplificando até o som do Gênesis, sobrevivendo sempre com muita qualidade. Até hoje o Gênesis se reúne na formação de trio e manda ver aí sempre que possível aí, em turnês novas, turnês memoráveis. Fica aqui minha dica, Gênesis. A Trick of the Tail, 1976. Curta bastante o disco, escuta, deixa seus comentários aí. Valeu, pessoal, divulguem entre seus amigos, tá bom? Um grande abraço, valeu, até mais.